Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui de volta com mais um tema. Gostaria de falar hoje sobre educação pública no Brasil. Diante de tanto falatório a respeito desse problema, dessa questão, porque quando a gente vê pessoas não muito aptas a falar sobre o assunto, com algumas deficiências intelectuais, a gente até considera. Porém, quando a gente vê algumas pessoas com alguma lucidez falar certas coisas, a gente fica um pouco perplexo. E eu tenho visto uma pessoa que eu admiro muito, que é o Lobão, um dos ídolos da minha geração, falando algumas coisas a respeito de educação que não fazem tanto sentido assim. Eu percebo que essa onda conservadora que tomou o mundo, que está tomando o Brasil, nada contra, porque o movimento conservador faz parte do debate público dentro da própria história, nada contra o movimento conservador. Porém, alguns excessos têm sido colocados que me parecem um tanto quanto equivocados. O professor de escola pública, ele tem sido apresentado, o professor tem sido apresentado por esse movimento conservador do Brasil e seus equívocos como hoje o principal inimigo de todo fracasso escolar ocorrido no Brasil, que seria um fracasso escolar freiriano, ou seja, o fracasso escolar do Brasil ocorre porque nós, professores, seríamos comunistas freirianos. E às vezes, Freire é colocado em um mesmo patamar que Gramsci, e nós seríamos gramscianos para alguns, freirianos para outros, como se essas personalidades influenciassem só o processo acadêmico, magisterial do Brasil. É como se essas influências só fizessem parte da cultura brasileira, ou do suposto comunismo ou marxismo cultural que ocorre no Brasil. Bom, o problema será o marxismo cultural? Será que o marxismo cultural é que produz, ou o suposto marxismo cultural produz fracasso escolar no Brasil? Porque o Brasil não me parece um país apenas envolto no marxismo cultural. No Brasil tem cristianismo cultural, no Brasil tem marxismo cultural, no Brasil tem judaísmo cultural, no Brasil tem liberalismo cultural, no Brasil tem capitalismo cultural e vários ismos culturais. O Brasil, inclusive, tem algumas influências da cultura oriental, que faz parte também desse diálogo, das influências afro-brasileiras, africanas, enfim. O Brasil é uma série de ismos culturais. E quem é o responsável pelo fracasso escolar do Brasil? O marxismo cultural. Isso me parece muito deficiente. Essa ideia não me parece tão evidente assim. Até porque, se o marxismo cultural fosse o problema, a educação de Cuba seria um fracasso. Segundo o Banco Mundial, em várias análises, repetidas vezes tem dito que a educação de Cuba é a melhor da América Latina. E o marxismo cultural me parece muito mais evidente em Cuba que no Brasil. O Vietnã é um país que, além de ter uma educação muito boa, além de ter uma qualidade de vida muito boa, tem o povo mais feliz do mundo com os seus governantes, segundo pesquisas. E é um país comunista, e a educação da
do Vietnã, vai muito bem, obrigado. Não me parece que a China, por hoje, a segunda maior economia do mundo, tem produzido isso às expensas da educação. Eu creio que a educação comunista da China também participa desse processo. Então, isso tudo me parece um tanto quanto fantasioso. Essa coisa toda me parece fantasiosa. Então, onde estaria o problema do nosso fracasso escolar? Bom, vamos procurar algumas evidências da história do Brasil. Porque até meados da década de 60, a educação do Brasil era considerada uma educação de qualidade. Muito embora, durante esse período, não tenha sido feita a inclusão. Talvez o problema estivesse aí. Não houve a inclusão de todos dentro desse processo de educação. Mas a educação pública do Brasil era considerada uma educação de qualidade, assentada sobre um pilar, que era a valorização social do magistério. Nessa época, quem eram as professoras das escolas públicas, que inclusive remuneravam bem o professor? E a educação pública era orientada sobre um pilar, que era a valorização social do magistério. Por quê? A valorização social do magistério e salários considerados bons atraía para o magistério as madames das cidades, sobretudo das cidades do interior. Então, a presença da elite nas escolas, porque as mulheres dos homens mais abastados faziam parte da educação. Isso atraía para a escola a elite. Isso gerava um ciclo virtuoso, no sentido de que essas pessoas traziam para o magistério também a sua influência. Então, isso gerava a valorização social do magistério. Então, a educação pública do Brasil, considerada boa, comparada, inclusive, à educação de países como o Japão, como países da Europa. Então, a valorização social do magistério era o fundamento dessa educação considerada boa até os idos da década de 60. Até mais ou menos a segunda metade da década de 60. E eu vi o Lobão falar que o comunismo que chegou no Brasil a partir da década de 20 começou a detonar a educação pública do Brasil. Bom, as dondocas que faziam parte da educação, as madames que faziam parte da educação, não me pareciam comunistas, não. Inclusive, o meu pai, ele ia descalço para a escola, porque havia só um sapato para todos os irmãos. Então, cada dia, um irmão do meu pai ia com sapato. Tem dia que ele ia descalço. E as professoras ricas e abastadas, se fossem comunistas, dariam um sapato, arrumariam uma forma o meu pai ir calçado para a escola. Então, as pessoas que faziam parte da educação, esse grupo de mulheres da sociedade, de mulheres abastadas, não eram comunistas, não. Muito pelo contrário, elas achavam muito normal uma criança ir para a escola descalço. Então, me parece meio fantasiosa essa ideia de que o comunismo, essa educação, se ela fosse comunista, no momento em que ela era considerada boa, ela não promoveria tanta exclusão assim, porque a escola não era uma escola inclusiva e comunista. Era uma escola que escolhia os vencedores e deixava os outros à mercê. Nem todos iam à escola e não havia a formalização
do direito de toda criança e adolescente estar na escola. Não havia uma LDB formalizada nesse sentido, de que todas as crianças deveriam estar na escola e uma fiscalização nesse sentido. E isso não é comunismo. Então, a educação do Brasil, durante o momento que ela foi boa e foi boa como uma escola, de uma certa forma, excludente, e não havia essa presença do comunismo, mas a educação se assentava sobre um pilar, que era a valorização social do magistério. Como eu disse. A partir de que momento essa educação começou a perder fôlego? Ora, curiosamente, exatamente no momento em que, teoricamente, ela deveria ser desfreirianizada, já que ela é uma educação freiriana, seria no momento de desfreirização que ela deveria ganhar fôlego. Porque quando os militares assumiram o poder, a partir de 64, um pouco depois eu entrei na escola. Entrei na escola pela primeira vez no ano de 73, 74, mais ou menos. E, a partir desse momento, eu fui passando por várias escolas públicas. E, curiosamente, nas escolas públicas desse período, principalmente a partir da década de 70, as madames das cidades, e principalmente das cidadezinhas por onde eu passei, Barra do Piraí, Volta Redonda, já não estavam na escola pública. Pergunta, será por quê? Porque se o padrão da escola pública permanecesse o mesmo, será que as madames teriam saído ou elas estariam ali? Então, curiosamente, a partir desse momento, a partir do momento que os militares chegaram, começou a haver um ataque ao lugar onde a educação pública se assentava, que era na educação, que era na valorização social do magistério. Porque a escola não era uma escola tão tecnológica assim, até o momento que ela foi considerada uma escola boa. Mas a valorização social do magistério dava a ela uma presença social mais marcante. E durante o período dos militares, essa valorização social do magistério começa a ser atacada. E, curiosamente, principalmente a partir da década de 70, a elite começa a se afastar da escola. Isso é um sinal de que o assentamento da qualidade da educação pública na valorização social do magistério havia sido descontinuado. Mas, se a escola estava sendo desfreirianizada, uma vez que ela era uma educação pública dentro da ditadura, dentro daquele movimento de direita intervencionista, então a escola não deveria, então, começar a partir desse momento a ser uma escola de excelência, uma vez que ela estava sendo desfreirianizada. Por que ela não começou a ser uma escola de excelência a partir desse momento? E se alguém tem dúvidas disso, quando começaram as críticas à escola pública? A partir da década de 70. Quando começaram as greves, o movimento de greve por melhorias salariais? Quando começou a grita pela melhoria da escola pública? A partir, principalmente, da segunda metade da década de 70. Eu lembro que eu estudava num colégio muito bom em Barra do Piraí, um colégio de freira chamado Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira.
E havia outros colégios particulares também, o Cândido Mendes, o Mireta Barão. E quando eu não estava indo muito bem na escola, minha mãe falava assim: vou te colocar lá na escolinha do bairro São João, que era uma escola pública, ou seja, a escola pública já havia perdido aquele status de lugar onde a educação era dada com o mínimo de excelência, assentada sobre a valorização social do magistério. E na década de 70 tudo mudou, porque o professor, agora além de perder vários benefícios em relação à valorização do magistério, ele começa a ser um professor que é um braço do exército na sala de aula. Nós éramos formados para cantar o hino nacional, nada contra, mas cantávamos hino nacional, hinos de guerra. Tinha um hino que a gente cantava como criança, falava sobre o fogo da metralha. Eu achava aquilo muito estranho, criança, não entendia muita coisa. Tinha uma mulher que botava a gente formado no pátio para cantar o hino, e eu não quero ver um pio. A gente... O professor começa a ser um braço do exército em sala de aula. A educação começa a ser cooptada por interesses políticos para atender a uma determinada demanda política. E, durante todo esse período de governo militar, se alguma coisa tivesse sido feita em 20 anos, nós teríamos, durante esse período, um ciclo virtuoso, porque durante 20 anos você pode construir um ciclo virtuoso para que o futuro se beneficie desse ciclo. Mas qual foi o ciclo virtuoso deixado pelos militares para que a educação pública viesse a se beneficiar, uma vez que ela foi desfreirianizada? Quase nada. Eu não vou dizer nada, porque alguém sempre faz alguma coisa. Construíram escola? Penso que sim. Né? Inclusive, tem 2 escolas aqui em São João de Meriti, que eu trabalho, inclusive essa aqui, no Colégio Estadual Veracruz, que esse ano faz 50 anos. Esse aqui faz 50 anos. Colégio São Bernardo, do bairro Santa Maria, Belfor Roxo, faz 50 anos. Então, construíram colégio, construíram escolas, com certeza. Porém, Brizola também construiu escolas, construiu muitas escolas. Então, Brizola é gênio? Boa pergunta. Então, construir escolas faz parte é o mínimo que se espera de um orçamento que deve atender à educação de alguma maneira. Mas a pergunta que não quer calar é: qual foi o ciclo virtuoso criado a partir desse momento e que a educação veio a se beneficiar a partir do processo de redemocratização até os dias de hoje? Do ponto de vista substancial, quase nada. Mas a educação não foi desfreirianizada durante o período dos militares. Então agora dizer que o problema da educação pública é um problema freiriano, Lobão, eu até aceito isso, do Bolsonaro, que ele é uma anta. Porque o Bolsonaro não sabe sequer como funciona uma república democrática. Eu sinto cada dia que passa que eu não tenho um presidente, eu tenho um síndico. Síndico, tem um vazamento aqui no meu apartamento, vem cá. Aí o síndico vai lá e resolve o problema. Síndico, não estão limpando aqui o meu corredor. Aí o síndico vai lá, no corredor do prédio, resolver o problema. Então, eu tenho sérias dificuldades de entender como nós chegamos a esse ponto de colocar alguém lá que não tem a mínima condição de entender o papel da presidência da República dentro do sistema republicano e democrático. Mas você, Lobão,
falando umas coisas tão sem sentido como essa, que a culpa agora é do comunismo. E o Lobão, antes, eu vendo ele falando sobre educação, ele falando sobre educação, ele falando também que hoje em dia não tem nada a ver a pessoa transgredir através das drogas, comprando um discurso de que o professor de filosofia, o professor de sociologia é maconheiro, é aquele cara. De vez em quando um aluno pergunta para mim, talvez por causa da minha aparência, por eu ser professor de filosofia, sociologia, professor, você usa drogas? Aí eu falo, sim, uso atenolol para controle da pressão arterial, né? Sou viciado em Coca-Cola, em viagens, a comida da minha mulher, eu tenho alguns vícios sim. Então, a gente percebe esse movimento no sentido de que o professor é maconheiro, o professor de filosofia e de sociologia, ele é maconheiro e faz parte desse assédio moral que tem sido politicamente organizado e orquestrado contra o professor. E eu, aqui agora, todo mundo agora conhece, sabe sobre educação, sabe como se dá aula em escola pública, sabe como resolver os problemas. Só o professor que não sabe. Porque o professor tem que ser criativo. Não sabia, não. Tem que ser criativo. Criatividade, pelo que eu sei, é traço de personalidade. Ninguém tem que ser criativo. Um jogador de futebol nem sempre competente é criativo. Às vezes o outro é criativo. Criatividade é traço de personalidade. Não é uma imposição. Você tem que ser criativo. Então, a escola pública no Brasil, a escola da educação popular, ela é organizada para não funcionar. Organizada para não funcionar. Então, já que Lobão, Olavo de Carvalho, sabem como resolver o problema, cara, Lobão, termina o ensino médio, faz uma faculdade, sei lá, de letras, filosofia, sociologia, e vem para cá resolver o problema. Olavo de Carvalho, sai daí do sul dos Estados Unidos, vem aqui para a escola pública, tentar resolver esse imbróglio aqui, ser de respeitado todos os dias. Lobão, vai lá para o Chavante, Belfort Roxo, começar ganhando R$ 1.179, com benefícios, 1.600 mais ou menos, para ser desrespeitado todos os dias. Olavo de Carvalho sobe o Morro da Caixa d'Água, aqui em São João, para trabalhar em condições muito precárias. Por que o aluno de escola pública não aprende? Boa pergunta. A escola pública é organizada para não funcionar, assim como a segurança pública é organizada no Brasil para não funcionar. E a culpa é de quem? É porque o policial não é criativo. Se o policial pintar a pistola com as cores do arco-íris, se ele meter uma tiara na cabeça, aí sim, aí a segurança pública funciona porque o policial foi criativo. Foi criativo. Bestial. A educação brasileira não funciona porque o professor não é criativo. Porra. É porque ele trabalha com o nosso público. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós trabalhamos em áreas onde o aluno está, isso acontece em inúmeras situações, sobretudo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um lugar hoje minado por vários grupos de interesse. Os interesses, né? Vocês sabem, né? As áreas são dominadas por vários grupos. Não vou aqui ficar falando nomes porque, né? Minha mulher espera que eu volte para casa hoje. Então, eu sou útil para alguém, tenho família, tenho mães, tenho irmãos, então não vou ficar falando demais aqui. Mas o aluno, às vezes, está entre estar na escola ou ir para o crime.
E segundo pesquisa, sabe por quê que muitos jovens vão para a criminalidade? Fator preponderante. Número 1. Fatores preponderantes. Número 1. Famílias desestruturadas. É importante que os pais saibam que, ao fazer um filho, aquilo, ele está colocando um ser no mundo e colocando várias gerações no mundo a partir daquele ser. Quem tem filho é imortal, não se esqueça disso. Se você tem filhos e não está nem aí com política, você é um irresponsável. Certo? Se você coloca um ser no mundo, você tem que limpar o mundo. Né? Responsabilidade com o mundo. Então, família desestruturada. Fator preponderante, número 1. Fator preponderante, número 2. Sair da escola. Então, às vezes, a escola funciona como uma manutenção pedagógica de um indivíduo que, se não estivesse ali, iria para o crime. Então, às vezes, o papel do professor na escola pública não é ensinar o cara a abstrair intelectualmente, como o Lobão falou, tem que incentivar a ler. Incentivar! Tudo bem, mas às vezes o estágio que nós estamos em relação àquele grupo social ali é no sentido de manutenção para que ele não vá para o crime. Porque, às vezes, a gente está ali fazendo um trabalho de manutenção para que ele não vá para o crime e depois que saia dali vai trabalhar numa lojinha, numa oficina, que ele tem uma profissão digna. Então, não é assim. O professor não incentiva o aluno a ler. O mesmo professor, às vezes, que dá aula na escola pública, essa escola pública mais regular, é o mesmo que, às vezes, vai dar aula no Colégio Pedro II. E o relato dele é que lá, o que ele ensina funciona. E na escola pública regular, não funciona. Por quê? Será que é um problema de infraestrutura? Então agora eu vou dizer, a segurança pública não funciona porque o policial não é criativo. Se ele for criativo, funciona. Pelo amor de Deus, né? Aí, uma das coisas que ele falou também, que o Lobão falou, e que a gente ouve falar, é que tem que pegar e limpar as universidades, as escolas desses professores esquerdistas. Na democracia não se limpa, na democracia se dialoga. Não tem que limpar uma ideia, tem que dialogar com ela, colocar outras em debate. Porque a escola pública é um lugar de gente sem criatividade, de gente fracassada, de gente... então, a polícia é um lugar de gente fracassada, porque quem vai para a polícia também vai e tem emprego fixo. Faz o concurso por regime estatutário. Então, quem vai para a polícia também é fracassado. Então, o Mourão é fracassado, o Bolsonaro é fracassado, porque eles também não vieram da iniciativa privada. E os médicos concursados, que fazem parte do sistema de saúde, são fracassados. E essas críticas sempre vêm em torno do professor. É curioso, né? Que eles têm um fetiche. A crítica deles é sempre contra o professor. Funcionários no público, problemático, professor. Sempre em torno do professor. Porque o alvo agora, para se criar um movimento de direita frutífero, ataca-se o professor supostamente de esquerda. Então é isso aí. Espero que essas palavras ajudem a gente a refletir mais sobre educação, sobretudo sobre a educação pública no Brasil. Ok, galera? Vocês são do coração.